Quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Primeiro, Jesus não mandou ninguém batizar, ele disse, quem crê e for batizado. Porque o batismo é condicional a crer. Que é o batismo para o arrependimento de pecado. Jesus não mandou, quem crê, batize nas águas. Entenda a palavra. Não vem pregar Mateus 28, 19, 18, 19, por ali, onde Jesus disse, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali não é batismo de água. Jesus não mandou fazer discípulo e batizar dentro de água. Quando ele diz, batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é fazer a pessoa ter a compreensão para receber esse batismo pelo Filho, através do Espírito Santo, pelo qual o Pai faz morada em nós. Deu para entender? É no Deus único, trino, que opera em nós. Não é batismo de água. Jesus não mandou em canto nenhum. Ninguém prova isso. Você pode ser o maior teólogo, doutor, bacharel, ter diploma, ter anel no dedo de doutor, ser presidente da igreja, do ministério maior que tiver. Você não vai me provar isso. Você não tem refutação bíblica para contestar o que eu estou falando. Jesus não mandou ninguém batizar em água. Vem cá. Vamos ler um texto aqui. João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 31, diz assim a palavra de Deus. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João vai dizer, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que veres descer o Espírito Santo, sobre ele repousará. Esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Dá uma olhadinha lá no que eu estou lendo aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Dá uma olhadinha do versículo 31 ao versículo 33. João vai dizer que Deus, o Pai, mandou ele, levantou ele como profeta e batizar pessoas, os judeus. Porque o batismo de João, aprende uma coisa, era para os judeus. E o batismo de João tinha uma finalidade. Tem nada a ver com o batismo para a igreja. A igreja não foi ensinada isso. Isso era o batismo que João batizava ainda dentro do vigor da lei. A lei estava vigorando ainda, em vigor. João batizou, foi um propósito que Deus mandou. Primeiro, Deus mandou João batizar com água. Jesus não mandou ninguém batizar com água. E o batismo de João com água era para preparar os israelitas, o povo de Israel, para receber o Messias, da promessa da velha aliança que foi feita, que se manifesta agora, aonde vai estabelecer a nova aliança. João Batista disse, olha, esse me mandou batizar com água. Por quê? Porque eu ia ter o sinal de que aquele que eu batizei com água, vinha sobre ele o Espírito Santo, que repousaria sobre ele o Espírito Santo, e era ele que batiza com fogo, com o Espírito Santo. Aqui, ó. Ele é que batiza com o Espírito Santo. João Batista teve o sinal de que Jesus ia batizar agora, não mais com água. Jesus ia batizar com o Espírito Santo. Para quê? Para a remissão de pecado, para trazer o homem a Deus, para formar o homem membro da igreja, para tornar o homem discípulo de Cristo, povo de Deus, com o batismo com o Espírito Santo. É o batismo para a remissão de pecado. É o batismo que sela o homem como propriedade de Deus, garantindo o penhor da garantia da redenção. É o Espírito Santo que faz você ser membro do corpo de Cristo, aonde forma uma só igreja. Não é batismo de água. Jesus não mandou ninguém batizar com água. O batismo de João não é uma doutrina para a igreja seguir, batizando ninguém dentro de água. Aí você vem para mim e diz assim, mas irmão, Filipe batizou o eunuco com água. Ali não foi um ensino para a igreja, ali não é doutrina. Não pegue esse texto isolado. Não pegue esse texto isolado. Filipe ainda estava dentro de uma situação
ainda trazendo aquele costume do batismo de João. Filipe não batizou ninguém e ali não é doutrina para ninguém seguir. Filipe não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso. Isso foi um acontecimento isolado. Vem cá, eu também te faço uma pergunta. Paulo circuncidou Timóteo, não é? Timóteo foi circuncidado por Paulo, porque Paulo achou necessário circuncidar Timóteo. Para que isso? A circuncisão tem que ser feita também? Porque Paulo circuncidou Timóteo. A circuncisão tem que ser feita? E aí, o que é que você me diz? Então vai circuncidar também. Paulo não ensinou doutrina de circuncisão. Ao contrário, Paulo pregou contra isso. Isso não é uma doutrina para a igreja viver como meio de salvação, como hoje muitos pastores ensinam que o batismo leva à salvação. Eu vi um pastor pregar, e eu refutei até aqui com os vídeos, que 2 meios de salvação existem. Olha que miserável. Ele disse que um é crer em Jesus, mas só crer em Jesus não vale. Se não for batizado, não é salvo. Tem que crer em Jesus e ser batizado. Aonde Jesus disse isso? Ele trouxe o texto baseado numa interpretação errada de Marcos 16:15. Só que Jesus não ensinou ali que o batismo ali que Jesus fala não é o batismo na água. Jesus não estava falando de batismo na água. O batismo aqui é o batismo que Jesus dá com o Espírito Santo para a remissão de pecado. Diante daquele que verdadeiramente crê e se converte a Jesus, ele recebe automaticamente o Espírito de Deus, no qual ele é inserido no corpo de Cristo, igreja, no qual ele torna-se propriedade de Deus. Ele agora recebe a promessa da redenção, da justificação, está livre do pecado, da condenação, está livre do juízo. Em Cristo agora batizado, selado pelo Espírito Santo, ele agora torna-se propriedade de Deus, igreja de Cristo, pelo Espírito Santo. Esse é o batismo de Marcos 16:15. Romanos capítulo 8, versículo 9 vai dizer: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Só é a igreja de Cristo quem tem o Espírito Santo. Dá uma lidinha lá. Deus conhece os que são seus. E os que são de Deus não é quem está dentro de uma igreja batizado com carteira de membro. Os que são de Deus são os que estão selados, batizados pelo Espírito Santo, guardado para o penhor de Deus. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, porque vocês estão nele selados, guardados para o dia da redenção. O que garante que eu vou subir aos céus, que eu sou igreja, que vou ser levada para Deus, não é eu estar dentro de uma instituição chamada igreja. Dentro do batismo dos homens, que eles dizem que tem que ser salvo se for batizado. A Bíblia não me diz isso. Você está entendendo isso? Vou te mostrar o que é o batismo. Para você ser salvo e ser formado no corpo de Cristo, ser inserido no corpo de Cristo, e você ser membro da igreja de Cristo, não da igreja dos homens, seja ela qual for. Você tem que ser membro da igreja de Cristo. Para isso acontecer, você tem que crer em Jesus e se arrepender verdadeiramente para receber o Espírito Santo de Deus, que é o selo, a garantia que insere você no corpo de Cristo. Vem cá, vamos ler o que diz aqui, Efésios capítulo 4, no versículo 5. Vem comigo para a palavra de Deus. Vem comigo para a palavra de Deus. Olha o que diz aqui Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 5. Porque há uma só fé e um só batismo. Ei, não existe vários batismos, tá? Não existe vários batismos. Efésios capítulo 4, versículo 5, vai dizer que só existe um batismo. Dentro dessas igrejas, tem vários batismos. O batismo da Assembleia, o batismo da Batista, o batismo da Presbiteriana, o batismo da Adventista. Uma igreja não aceita o batismo da outra, uma igreja não tem a fé da outra, uma igreja tem uma doutrina diferente da outra. Aí, isso já não procede, já não é de Deus, essas igrejas. Porque há uma só fé. Então, eu não posso divergir com a fé de outro irmão. Porque o que me une a ele não é a igreja que ele está ou que eu estou. O que me une, o que me leva à comunhão com os irmãos, não é uma vida de igresianismo.
É uma vida na palavra, na doutrina, na fé.